Consulte condições no site toyotabarigui.com.br. Toda a linha Toyota tem 5 anos de garantia. Juntos salvamos vidas. Este é o RN Dia Curitiba, na Jovem Pan News. 10h47. De volta com o nosso RIC Notícias Dia Curitiba para falar aí sobre a proposta do governo federal que está deixando prefeitos e governadores de cabelo em pé aí a respeito da limitação, né, do imposto ICMS sobre combustíveis em 17%. A prefeitura de Curitiba é um exemplo, está em alerta. Pode perder até 140 milhões de reais de arrecadação em cima do pagamento deste imposto. Então a gente lembra uma proposta aprovada na Câmara e agora está em discussão no Senado. E a mudança impacta justamente a arrecadação de impostos de estados e municípios. Governadores, inclusive, já ameaçaram entrar na justiça para brigar pelos recursos. De novo, exatamente. E alertam aí para tentar sensibilizar a população de que isso pode afetar, por exemplo, a educação, outros setores estruturais, segurança, saúde e tudo mais, porque os repasses do ICMS, né, vão para o Fundeb, no caso da educação, o Fundo da Educação Básica. Então, a Prefeitura de Curitiba é outra, entre tantas, que está bastante preocupada aí a respeito da perda de dinheiro a partir da arrecadação dos nossos impostos, e ela diz que mesmo com o preço da gasolina pesando no bolso do consumidor, a redução do imposto vai atacar diretamente uma fonte de recursos para oferecer, então, serviços à população com esses 140 milhões de reais que podem, né, ser cortados aí a partir da mudança. Então, diz que é possível investir na construção de centros municipais de educação infantil, escolas, pavimentação e tudo mais. A Prefeitura acompanha, então, a proposta que foi apresentada segunda-feira pelo Jair Bolsonaro, presidente da República, que trouxe aquela ideia de ressarcir estados, né? Justamente pelas perdas de arrecadação se o ICMS sobre diesel e gás de cozinha for zerado. Só que tem muita gente que acha que isso não vai sair do papel a tempo, né? Que é conversa para eleição, porque a gente está em junho, tem 4 meses. E, obviamente, quando você fala em reduzir imposto em cima de combustível, a população apoia, sem sombra de dúvida, mesmo que a Prefeitura e outros órgãos venham alertar sobre perda de arrecadação, que em tese seria revertido em serviço para a população, né, Riva? Isso a gente tem que olhar. O Brasil tem uma carga tributária altíssima de uma média de 37%. 37% é a média da carga tributária brasileira. É absurdo. É absurdo ainda mais porque a gente não tem a reversão, né? ICMS era para fazer estrada, para fazer uma série de coisas, para dar benefício para quem compra combustível, que normalmente é usuário dos veículos aí, ainda falando de aviação, de uma maneira geral, dos meios de transporte. Era para dar essa estrutura para a gente que não dão. É um fato. Só ver, por exemplo, como estão as estradas do Paraná, agora que voltaram para a mão do governo federal. E aí, como é que estão? Nem praça de pedágio eles sabem o que fazer, as praças que foram construídas e não foram nem construídas pelo governo. Ninguém sabe o que fazer com isso. Agora, gente, vai dar um rolo bastante grande. O CONFAZ, o Conselho de Secretários de Fazenda, não vai permitir que isso aconteça. E é óbvio, quando você reduz, e aí vai judicializar por um sentido, o Rafa, vai dar a impressão que é uma medida eleitoreira, porque você vai reduzir o ICMS a 0 até dezembro de 2022, depois ele vem com 17%. E o governo banca isso. O problema é que o governo, quando ele mexe no seu cofre, ele precisa da dotação orçamentária. Da onde vem? Não adianta dizer eu vou dar para você depois. Tem que vir no projeto de lei. Da onde vem, da onde vai tirar esse dinheiro. Alguém vai perder aí, né? Alguém tem que pagar. Não existe almoço de graça, gente. Não existe. Em política, almoço de graça não existe. No máximo tem um tapinha nas costas para depois ter interesse lá na frente. Então, assim, se é um governo que sempre reclamou, por exemplo, do Bolsa Família ser uma medida eleitoreira, e foi assim que foi eleito em 2018, está fazendo a mesma coisa com o combustível agora. E eu não estou dizendo que não tenha que baixar o ICMS, que a gente não tenha que encontrar soluções. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o discurso tem que ser aliado à prática. A prática aliada ao discurso. A preocupação é do governo hoje. O que mais incomoda o presidente Bolsonaro para ele se reeleger? Preço dos combustíveis e inflação. E dos alimentos também. São as 3 coisas que mais incomodam hoje. Essas brigas, essas retóricas com justiça eleitoral, com o STF, isso é conversa mole para boi dormir, pelo menos por enquanto é só para criar cortina de fumaça. As pessoas estão olhando para o seu bolso, estão vendo que estão sem grana. 33 milhões de brasileiros já estão entrando na miséria. O próximo passo é a linha abaixo da pobreza, que ainda é muito pior. Então o governo precisa tomar medidas. A medida ela é inteligente? É, desde que não seja tomada eleitoralmente. E tem que dizer de onde vai tirar a grana. Quem vai pagar essa conta?
Se não disser isso, a lei não pode nem passar. Ela não pode nem ser aprovada. Ela é natimorta. Mas você tem um impacto popular, né, Riva? Quem é Gigantesco, que não vai gostar de não pagar mais impostos? Para diminuir o valor dos combustíveis, né? Vai abastecer com valor mais baixo no posto. Você acha que alguém vai ficar insatisfeito com isso? Mas legalmente precisa fazer isso. Não é, Rafa? Sim. Na prática, o governo precisa dizer, o meu projeto de lei é esse, nós vamos tirar daqui, nós vamos colocar aqui, tá? Agora, sabe o que os governadores não querem? Ficarem na mão. O Paraná pode perder 7 bilhões, Curitiba 140 milhões. Os governos não querem ficar reféns do governo federal. Porque isso vai deixar os estados reféns. Quem é que vai ressarcir o dinheiro? O governo federal. Primeiro do zerar imposto, depois baixando para 17%, não é? E se não vem o dinheiro? Aí é que tá o X da questão. E se o governo retém o dinheiro? Porque tem um monte de estado, por exemplo, que tem dívida com o governo federal. E aí o que é que faz? Essa é a discussão que rola no mundo político. Essa é a discussão. Vai dar conversa, vai dar bafafá, vai dar trelelê, vai dar muito pano pra manga no sentido, o presidente quer, os governadores não querem. Se o projeto for feito na base legal certinha, vai passar. Agora, se não for, vai dar grita. E os estados vão continuar berrando. Os estados não querem ser reféns do governo federal de mais um repasse de dinheiro. Porque o governo pode fazer isso. Pode deixar os estados reféns. Pode alegar uma série de coisas lá na frente e não pagar. E aí, como é que faz? Gente, a jogada política pode parecer muito inteligente. E é. Só que ela é difícil de ser feita. E o presidente da República sabe disso. Que ela é muito difícil de ser feita. Mas que a gente tem que baixar o preço dos combustíveis de alguma forma. Que a gente precisa repensar a carga tributária nesse país, precisa. Mas aí a gente não tem que olhar só para o ICMS. Nós temos que olhar para uma reforma tributária decente de verdade nesse país. Por uma reforma administrativa correta e verdadeira nesse país. Aí sim nós estaremos fazendo justiça tributária. Aí sim a gente vai ver redução de coisas. Porque até lá, meu amigo, é só tampão. É só esparadrapo em machucado. E na hora que você tira o esparadrapo, dói muito mais do que conter a ferida. 10 horas e 54 minutos. Muito bem, deixa eu dar um recado rapidinho aqui que já está acontecendo em Curitiba, né? Aquela tradicional venda do bolo de Santo Antônio em várias paróquias da capital. São 8 mil pedaços ao todo, vendidos até 13 de junho. Tem 2 mil com já o santinho. Já pegou o seu, Rafaela? Não peguei o meu. Nunca pegou esse santinho, Rafa? Já peguei, já achei o santinho. Achei. Deu certo? Deu boa. Então, beleza. Então vale. Não é conversar mole pra boi dormir. Não, vale. Comigo o santo ajudou. O santo é padroeiro dos pobres, também é famoso por ser casamenteiro. E a venda acontece em mais de 15 paróquias espalhadas pela cidade. Tem vários bairros, o preço médio é R$10. Mais informações você encontra no nosso portal Rique Mais. 10h54, vamos falar de esporte. Muito bem.